Perfeito. Eu acho que enquanto a gente ainda está começando, né, eu sei que tem algumas pessoas entrando, eu acho que já vale a pena a gente dar uma começada e eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que o webinar funciona, né, e eu vou dar um pouquinho de uma introdução. Bem-vindos para todo mundo que já entrou e já está aqui. É um prazer ter vocês com a gente. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como você pode criar dados que impulsionam o seu negócio. Eu estou aqui com o Bruno, vou deixar o Bruno se apresentar em um minutinho, mas hoje a gente vai se focar mesmo como um data warehouse de marketing transforma o seu negócio, né? A gente vai focar bastante no como é que, o que que é, como é que funciona e quais benefícios trazem para vocês. Antes da gente começar com o conteúdo, eu só queria explicar um pouquinho como é que funciona com o webinar hoje, né? Esse webinar é gravado, então se você disser para mim, poxa, Ana, teve algum momento que eu não consegui ver, eu tive que sair, ou alguma coisa do tipo, não tem problema. Esse webinar está sendo gravado e ele vai ser enviado para vocês depois desse evento. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas no final desse webinar. Então, por favor, fique à vontade de deixar suas perguntas na caixa de perguntas e respostas. A gente vai monitorar essa caixinha e durante o final da sessão a gente vai responder as suas perguntas, eu e o Bruno juntos. E no final também nós vamos ter uma pesquisa, né, que a gente vai enviar para vocês explicarem um pouquinho para a gente o que vocês acharam, qual foi a perspectiva, se vocês têm interesse em saber mais, coisas do tipo. Então, no final, a gente vai mandar uma pesquisa para vocês no webinar. Aqui é só um pouquinho de housekeeping para a gente. Eu acho que no momento, então, acho que vale a pena a gente começar. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Ana Vidavelli. Eu sou aqui na Supermetrics, eu sou o que a gente chama de Senior Solutions Engineer, né? E a ideia do que eu faço na Supermetrics é trabalhar com os meus clientes, como o Bruno, no caso, para encontrar qual é a melhor solução para eles em termos de solução técnica, né? Em termos de uma solução que ajude eles a crescer o negócio deles, e também caiba nas perspectivas do que eles querem fazer com os dados de marketing deles. Então, eu sou a consultora técnica aqui da Supermetrics, cuidando do Brasil, né, e da região de Latam. E aí, aqui comigo eu tenho o prazer de ter o Bruno. Bruno, você quer se apresentar? Fala, gente, tudo bom? Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite da Supermetrics para a gente ter essa conversa hoje, esse bate-papo. Eu sou o Bruno Lima, chefe de operações da KPI e dos fundadores também da nossa empresa, que é uma agência de marketing online super focada em gestão otimizada de campanhas de marketing de mídias pagas para os nossos clientes. Uma empresa que já tem 9 anos no mercado, então a gente tem um certo contexto de dados, dá para explorar bastante coisa e compartilhar um pouco do que a gente viveu aqui na nossa conversa. A gente ainda vai trazer um contexto um pouco melhor dos nossos desafios, de como a empresa chegou até aqui e a construção dessa estrutura com o Data Warehouse, como que o Supermetrics ajudou a gente também nesse desenho. Mas é isso, acho que um foco bem grande de a gente conseguir transmitir essa parte de inteligência de dados, como que a gente constrói essa arquitetura hoje com as soluções da Supermetrics e como que nossa realidade ficou muito melhor em termos de replicação de relatórios, até de disposição de dados, tanto para o nosso time como para os nossos clientes, a partir dessas soluções novas que a gente implementou aqui dentro da KPI. Então, vamos nessa, é muito bom ter todos aqui conosco, vai ser uma agenda super proveitosa. Obrigada, Bruno. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, muito animada para essa conversa. Espero que vocês todos também estejam. E eu acho que faz sentido, então, a gente começar um pouquinho com qual a agenda, que foi o que o Bruno já deu um spoiler, obrigada, do que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre, primeiro, o que é um data warehouse de marketing, né? Muitos clientes chegam para mim e quando a gente tem essas conversas, também tentando entender basicamente o que é, né, um data warehouse de marketing, o que constitui um data warehousing de marketing, né? O que que é e quais são os benefícios. E aí a gente vai falar um pouquinho do porquê agora para vocês, nesse momento, né, para as pessoas, para as agências, que nem a KPI,
para as empresas, para as marcas? Por que que agora faz sentido mudar a estratégia de análise de dados, de marketing, para uma estratégia unificada com o Data Warehouse? E aí a gente vai falar um pouquinho de alguns desafios que a gente vê na indústria, inclusive o desafio de armazenar volumes de dados cada vez mais maiores, né? Cada vez mais volume de dados. Nossos clientes trabalham com múltiplas fontes de dados, com múltiplas canais e contas. Então, é cada vez um desafio maior armazenar esses dados. A gente vai falar um pouco também de como isso ajuda vocês a lidarem com essas limitações de seus dados históricos. E a gente vai falar como isso também ajuda vocês. Oi, desculpa. Como a gente vai falar como isso ajuda vocês a lidarem com limitações das suas APIs. E aí, o Bruno vai vir aqui um pouquinho com a gente, vai falar qual foi um pouquinho da história dele com a Supermetrics, né? Como é que a Supermetrics ajudou, né? Como é que a gente trabalhou junto com o Bruno e com a KPI para encontrar uma solução que ajudava no desafio que o Bruno estava tendo, né? E a equipe da KPI também estava tendo. Então, a gente vai ouvir um pouquinho do Bruno e da experiência dele com o Data Warehouse de Marketing. Perfeito, eu vi que tem uma pergunta aqui no chat, a gente vai responder as perguntas no final. Obrigada. Perfeito. Então vamos começar. Vamos falar um pouquinho do que é um Data Warehouse de Marketing, né? Antigamente, né, algum tempo atrás, se vocês quisessem armazenar os seus dados, né, e aqui a gente está falando se você quisesse armazenar os seus dados de negócio, geralmente você precisaria comprar ou um servidor, né, então você teria que comprar um servidor físico, né, para armazenar os seus dados, ou às vezes um hardware, alguma coisa física que você tem que instalar nas suas premissas para vocês poderem armazenar dados muito volumosos. Então, era um processo não só caro, né, na medida de custoso em questão de investimento geral, mas era um processo também demorado e complicado, e precisava de alguém que tivesse uma certa informação, uma certa formação em TI para poder ajudar essas empresas a criarem um servidor, a criar um lugar onde elas pudessem manter os dados delas. A outra opção, né, que é uma opção muito comum no mercado nacional, né, nas empresas, é ter uma opção mais simples e armazenar esses dados em planilhas, por exemplo, né, que é uma coisa que muitas pessoas fazem quando elas estão começando na jornada delas de dados. Mas essas duas opções são opções que são custosas, né, ou não escaláveis. Elas não vão escalar se o seu negócio começar a crescer ou se as suas demandas começarem a ficar cada vez mais sofisticadas. E aí, um Data Warehouse de marketing é justamente uma solução para esse conundro, para esse problema. Que a ideia é a seguinte, de você utilizar um servidor, né, um lugar na nuvem, um lugar sendo hospedado por uma outra empresa, no caso pela Microsoft, ou pela Google, ou pelo AWS, ter um servidor nessa nuvem, onde vocês podem facilmente começarem um data warehouse lá com alguns cliques e mandarem os seus dados e guardarem os seus dados lá. Então, é uma solução que é mais simples de começar, né? Precisa de menos passos antes de começar o seu processo o seu processo de mudança, né? O seu processo de criação de data warehouse, mas é também uma solução que em grande ponto é mais barata do que você ter que ficar mantendo várias planilhas, né? No questão de trabalho manual, quando a gente pensa assim, ou em questão enfim, se você tivesse que instalar um servidor físico, por exemplo. Então, como é que funciona um Data Warehouse de Marketing? Um Data Warehouse de Marketing vai trazer dados dessas fontes de dados, que é o que você vê aqui no nosso gráfico, onde a gente tem as diversas fontes de dados comuns em marketing, por exemplo, Google Ads, ou Facebook Ads, ou LinkedIn Ads, ou Google Analytics, ou outras fontes de dados, como fontes de dados de CRM Marketing, ou Email Marketing, como MailChimp. Essas fontes de dados, você vai extrair dados delas usando uma plataforma como a Supermetrics, que vai ajudar você a conectar com essas fontes de dados, extrair dados delas, e a Supermetrics vai mandar esses dados, então, para uma dessas bases de dados na nuvem. Por exemplo, poderia ser uma base de dados na Azure, poderia ser uma base de dados no BigQuery, poderia ser uma base de dados no Snowflake. E o que é essa base de dados? É basicamente um conjunto de tabelas
pensa como se você pensaria numa planilha, né? Mas são várias, são conjuntos de tabelas que vão estar armazenados, né? Num lugar na nuvem que você pode acessar facilmente, no seu computador. E aí, daí, quando você centraliza esses dados num lugar único, você pode utilizar esses dados para várias análises, porque esses dados estão armazenados num lugar que é altamente eficiente, altamente escalável e realmente ajuda vocês a não só olharem essas fontes de dados individualmente, mas ter uma visão geral da sua marketing performance, que é o que a gente vai ver com o Bruno daqui a pouco. E aí você pode colocar esses dados e mostrar esses dados para os seus clientes, para os seus stakeholders, usando, por exemplo, o Google Data Studio, Tableau, Click, Power BI, ou qualquer outro tipo de ferramenta de ativação de dados que vocês têm. E aí você me pergunta, mas Ana, por quê? Por que que eu faria isso? Né? Assim, qual que é a vantagem? Vamos pensar, então, em alguns dos canais que são os mais comuns que a gente tem, por exemplo, que os nossos clientes usam aqui na Supermetrics. Vamos pensar, por exemplo, no Facebook Ads. Nós criamos, né? A gente está nesse negócio de criar conectores para diversos canais de marketing há muito tempo. E um dos nossos mais populares, no caso, é o Facebook Ads. Houve uma mudança de como esses canais funcionam, né? As APIs dos canais mudaram. Então, se você pensar, por exemplo, no Facebook Ads, antigamente você poderia extrair dados sem uma limitação temporal. Então, vocês poderiam trazer dados de tanto tempo que existem dados na sua plataforma. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma conta de anúncio rodando no Facebook Ads, já tem 4 anos, eu poderia extrair 4 anos de dados. Mas as plataformas podem mudar as APIs delas. E o que significa? Significa que elas podem mudar as regras que permitem você extrair os dados delas. Então, por exemplo, antigamente no Facebook Ads, como eu estava falando, era ilimitado, mas hoje em dia existe uma limitação que permite você só extrair os últimos 37 meses de dados. Se você for olhar isso para outras plataformas, então vamos pensar aqui, por exemplo, o Facebook Organic. É uma trajetória muito parecida, onde antigamente não existia uma limitação do quanto de dados, né, temporais você poderia extrair dessa plataforma, mas agora existe uma limitação de 2 anos. E ainda mais claro do que só do Facebook Ads e do Google, Facebook Organic, a gente tem a mesma situação com o Google Analytics 4, que veio aí para substituir o Universal Analytics. Antigamente, né, quando a gente pensava no Universal Analytics, existia uma outra mecanismo de quanto tempo de dados você poderia extrair ou trazer do seu Google Analytics. E hoje em dia, com o Google Analytics 4, você só pode extrair os últimos 14 meses de dados. Então, o que significa? Significa que as fontes de dados que vocês têm podem mudar o quantos dados vocês podem extrair dessas fontes. E se vocês não têm uma forma de ter esses dados, ou ter ownership, que a gente fala, né? Ter esses dados como seus, num lugar onde vocês podem armazenar uma quantidade volumosa de dados, vocês correm o risco de perder informação essencial que vai poder realmente ajudar vocês a navegarem o negócio de vocês. Quando eu comecei a minha carreira, né, só para explicar um pouco, porque é uma situação que eu acho que vale a pena dizer, quando eu comecei a minha carreira, eu era a pessoa que construía esses conectores para minha empresa em geral, né, antigamente, e eu era a pessoa que monitorava esses APIs. E eu sei que essas APIs podem mudar, elas podem mudar a regra de quanto elas vão deixar você trazer dados históricos, né? E você ter essa ownership dos seus dados é importante, porque não importa se essas APIs mudem, você tem esses dados num lugar que é seu. O que significa que se você estiver procurando descobrir, por exemplo, um determinado padrão cíclico, né? Você quer saber se as suas campanhas, né, de novembro performam sempre bem todo o ano. Você precisa ter esses dados históricos para você poder descobrir que padrões acontecem nas suas campanhas para otimizar as suas campanhas, né? Então, essa é uma das primeiras coisas que você pode solucionar tendo um data warehouse, tendo seus dados para vocês, tendo essa ownership dos seus dados. E aí você fala, Ana, mas assim, será que eu estou pronto para ter uma data warehouse? Quando a gente olha, né, os nossos, né, se você olhar os clientes da Supermetrics, aqui eu estou falando um pouquinho da questão do
do caminho que os nossos clientes fazem, muitas vezes eles começam, né? Se você pensar do início, eles começam bem manualmente. Então, vocês vão lá, por exemplo, no caso do Facebook Ads, vocês logam no Facebook Ads, vocês copiam e colam os resultados das suas campanhas numa planilha, por exemplo, né? Então, começa bem manual. E aí, de repente, vocês decidem utilizar um produto, né, como a Supermetrics, para automatizar um pouco desse trabalho. E aí vocês começam, por exemplo, extraindo esses dados automaticamente para uma planilha. Então, esse é o caminho mais comum. Você começa do trabalho manual e, gradualmente, você cresce para uma automatização. Eventualmente, você vai descobrir, nesse caso, que a planilha não vai conseguir guardar ou não vai conseguir suportar todos os casos que você precisa. Planilhas são ótimas se vocês têm poucos dados, ou são ótimas se vocês estão fazendo um relatório separado, ou são ótimas se vocês estão fazendo um relatório que talvez não precise de muita complexidade. Mas em algum momento, conforme o seu negócio cresce, isso talvez não seja mais o caso. E aí você vai realmente precisar de um lugar para colocar esses dados que você possa transformar mais esses dados de uma maneira sofisticada, ou que vocês precisam armazenar mais dados, né? Porque a planilha vai ter um limite de quantas linhas essa planilha vai deixar você manter esses dados, né? Talvez vocês precisam ter um lugar mais ilimitado de data storage, né? Para vocês manterem esses dados. E aí vem esse momento quando vocês percebem essa necessidade, aí é o momento importante de vocês olharem como é que vocês podem, então, crescer para o próximo ponto, que é ter esses relatórios automatizados em nível de negócio. E aí, quando a gente fala nível de negócio, é realmente crescer isso para um data warehouse que seja envolvido na sua empresa. E aí, o ponto final é, basicamente, sempre tem um período de transição. Em algum momento, então, você vai ter esses dados no seu data warehouse e você vai distribuir esses dados vão estar disponíveis para os stakeholders que vocês têm, para os seus clientes, seja via um dashboard, seja via um relatório, seja via como você quiser, mas esses dados vão ser utilizados, que é o último ponto, onde esses dados são utilizados a nível de negócio e a nível de usuário, que é quando você começa a extrair insights daquele dado. Que aí, o que então esse data warehouse pode fazer por você? Primeira coisa que a gente falou é lidar com essas limitações dos dados, dos dados históricos, né? Ou limitações das suas APIs, de repente, para extrair esses dados históricos, para que vocês possam manter, então, trazendo e percebendo, descobrindo padrões nos seus dados para criar cada vez melhores campanhas que performam melhor. A outro ponto é, então, armazenar cada vez mais dados. Vocês podem, então, crescer em diferentes fontes de dados, vocês não precisam, vocês podem testar diferentes estratégias ou testar diferentes fontes de dados, crescer em diferentes áreas do negócio e poder armazenar esses dados num lugar centralizado, né? E, claramente, ajuda e suporta, né, te dá apoio a fazer cada vez análises mais minuciosas dos seus dados. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma base de dados, se você tem esses dados históricos, se você tem esses dados centralizados de todas as fontes de dados que vocês têm, vocês podem então olhar coisas como, por exemplo, prever performance de campanha, descobrir padrões na campanha, pensar um pouquinho, né, quais são as campanhas que estão têm melhor rendimento do que outras, né, para vocês realmente serem possíveis criar estratégias não baseadas em sugestões ou baseados em suposições, mas cada vez mais baseados no que os dados te dizem, né? Então, os dados que vão começar a impulsionar as suas estratégias de negócio para uma estratégia mais otimizada. E só para dar um pequeno summary, né? Uma pequena conclusão aqui, a gente está falando de lidar com as limitações das APIs, que é uma coisa que vários dos nossos colegas em marketing dizem que é um ponto de sofrimento, às vezes, com eles. Ser capaz de guardar, ter a sua própria ownership dos dados, mas também desbloquear novas possibilidades estratégicas dos seus dados. Ser capaz de poder olhar para esses dados e analisar esses dados de uma forma mais efetiva, analisar esses dados de uma forma mais eficiente do que você pode fazer numa planilha de Excel ou numa planilha de Google Sheets, por exemplo.
E aí, com isso, eu acho que vale mais a pena da gente falar um pouquinho agora, trazer o Bruno, né, Bruno? Porque você, melhor do que ninguém, pode dizer pra gente um pouquinho como é que foi essa sua experiência, né? Porque você passou por isso. Então, Bruno, a palavra é para você agora. Obrigada. Obrigado, Ana. Acho que você trouxe realmente bastante do nosso histórico aqui, do que a gente vai falar sobre o caso real da KPI. Então, só trazendo, relembrando, gente, a KPI é uma agência de marketing online de performance, com 9 anos de mercado. A gente já é uma agência Google Premier Partner, também é Meta Business Partner. Então, isso chancela um pouco do nosso serviço, nosso trabalho com os nossos clientes. A nossa sede é em São Paulo, e ao longo dessa história a gente passou um pouco por esse desafio que a Ana comentou, de grande robustez e de maturidade com os dados. Parte do nosso serviço é prover relatórios inteligentes e ágeis para os nossos clientes, e esses reports que a gente constrói também nos nutrem, né, para boa tomada de decisão sobre as campanhas. Então, quais são as campanhas mais efetivas e mais rentáveis em Google Ads, Meta Ads e outras mídias também. A gente vai até falar um pouco melhor sobre essa consolidação de dados de mídias diferentes, né, ou de uma quantidade um pouco maior de origens. Porque o que aconteceu com a KPI é, com o tempo, a gente cresceu o nosso negócio, a gente acabou validando o nosso serviço de entrega ou de gestão otimizada de campanhas de marketing com esse tipo de disposição também, ou disponibilização dos dados para os nossos clientes via dashboards. E a gente seguiu um caminho realmente ganho de robustez e de maturidade com os nossos relatórios, porque com o tempo a gente diz aqui que a gente ganhou muita complexidade para a construção dos nossos relatórios e dados. Porque à medida que a gente crescia, os nossos clientes cresciam também, né? Querendo ou não, os negócios dos clientes cresciam e também ficavam um pouco mais complexos do ponto de vista de quantidade de dados e de variáveis mesmo, de fontes de dados. Então, ganhou-se complexidade no negócio do cliente, ganhou-se complexidade sobre os nossos dados, e além disso, a gente partiu para uma dispersão um pouco maior de fontes, que é uma dispersão maior de mídias que a gente utilizava. Então, em certo momento, a KPI, assim como outras agências, estava muito focada em gestão de tráfego, de Google Ads e Meta Ads, que ainda são as principais mídias, mas isso dispersou-se, né, no nosso mercado. A gente já tem algumas outras mídias programáticas, o próprio LinkedIn Ads, Twitter, Bing, que hoje está com aumento de audiência, também com um maior potencial de captação de tráfego para os sites no mercado. A gente fala de TikTok, principalmente campanhas de reconhecimento, até hoje funcionando para campanhas de conversão final. Então, com essa evolução de mais fontes de dados, mais clientes e mais mídias, a gente precisou partir para uma estrutura que nos atendesse um pouco melhor para esses termos, né, de replicabilidade, de agilidade e automatização. Foi algo que a Ana trouxe também super bem de a gente precisa escalar a empresa, seguir com o crescimento de carteira de clientes, seguir, né, atendendo os clientes e cumprindo a interpretação dos dados com essa complexidade nova e nessa velocidade que consiga ali convergir também para os nossos objetivos como negócio dentro da agência. Então, a gente sempre contou com o Supermetrics para isso, para esse desafio. A KPI já é cliente da Supermetrics há 4 anos, a gente vai completar o 5º ano, na verdade, com o Supermetrics. A gente partiu de soluções que são soluções realmente mais simples e objetivas, que também funcionam em certa escala, que é a conexão direta de dados com o Looker Studio, por exemplo, a própria conexão direta com o Sheets, para a gente ter os dados em tabelas do Sheets. Mas realmente, na virada desse ano, com o apoio do time da Supermetrics, a gente desenvolveu um desenho que fosse um desenho que cumprisse um pouco melhor essa nossa exigência, essa demanda de replicabilidade, de construção de relatórios mais ágeis, que a gente conseguisse lidar com essa infinidade de variáveis com as quais a gente lida hoje, de dados e de fontes e de atribuições dentro dos nossos relatórios. Qual que foi o desenho, né, almejado com o time da Supermetrics? Era de construção do Data Warehouse, então, que é o nosso principal ponto aqui, de a gente conseguir consolidar os nossos dados em databases online que fossem proprietárias da KPI. Esse é um ponto importante. Então, construção do Data Warehouse com tabelas, né? Claro, com bancos de dados acessíveis aos nossos times, com dados que já fossem de nossa propriedade, ou que a gente pudesse manipular sem restrição, para que a partir desse intermediário, né, do Data Warehouse, a gente conseguisse dispor esses dados em dashboards para os nossos clientes, em dashboards de gestão de campanhas mesmo. Daí toda essa parte de governança de acessos, enfim, e o próprio acesso a dados,
contemplado aqui ao longo desse caminho. Dentro dessa construção, dessa linha, qual que foi a grande vantagem, né, de contar com as soluções da Supermetrics para destinação dos dados para o nosso Data Warehouse? As conexões da Supermetrics, elas cumpriram todo o papel de ETL para a gente, né? Então, toda a extração dos dados, a transformação, o próprio carregamento dos dados já formatados, prontos para serem manipulados nas nossas databases, foram entregues pelas conexões do Supermetrics, da Supermetrics com BigQuery, que na verdade foi a ferramenta que a gente utilizou, ou que a gente utiliza como solução de armazenamento dos dados e de construção do Data Warehouse. Então, a gente construiu aquele desenho que vimos no slide anterior, com o Supermetrics ali, com esse trabalho que a gente fala que é o raw, né, o trabalho ali bruto de extrair os dados das mídias e das plataformas, transformar e carregar para a gente, para que a gente pudesse manipular nessa Data Warehouse, nessas databases que a gente construiu para cada cliente e dispor em fontes de dados. Hoje a gente utiliza o Looker Studio como plataforma de visualização. A gente cria as fontes de dados, já vincula com o Looker Studio e popula ali os dashboards. A gente vai até trazer alguns exemplos de dashboards que a gente construiu aqui no webinar, mas o caminho foi esse, né? O caminho que a gente construiu. E dentro dessa nossa visão e da própria evolução que a gente seguiu, quais foram as principais vantagens, né, que a gente viu de concretizar esse caminho, essa arquitetura para elaboração dos relatórios da KPI? Acho que a primeira grande vantagem é um pouco de padronização de dados e até acesso, e o que eu falo de propriedade dos dados, porque a gente consegue ler, interpretar e manusear esses dados que hoje estão em databases dentro do BigQuery. Com conexões diretas, a gente não tem tanto acesso assim aos dados, os dados chegam diretamente no Looker Studio, então é uma solução que cumpre ali a população dos dados para o Looker Studio ou para qualquer outra plataforma de visualização, mas você não tem aquele acesso direto aos dados para que você manipule. E é uma solução também, quando a gente fala de escala, melhor do que o Sheets, né? O Sheets tem uma limitação de célula, também a gente vê que o Sheets funcionou para essa parte de fundação de relatoria, o Sheets funciona bem em outra escala. Então, hoje a gente até utiliza o Sheets ainda, a solução dos Supermetrics, mas para análises mais pontuais. Quando a gente fala de fundação, são as bases que vão prover informação para os nossos relatórios, a gente precisou de algo mais parrudo mesmo, por isso que a gente construiu essa arquitetura que a gente viu. Então, acesso, propriedade e padronização dessas fontes de dados a partir da manipulação delas no Data Warehouse. A gente fala um pouco de processamento de dados, principalmente hoje a gente tem uma realidade no marketing online, acho que grande parte aqui da nossa audiência também está envolvida aqui nessa realidade, que é a realidade de mudança para o Google Analytics 4. E existem vantagens, existem outras vantagens de processamento de dados relacionados ao processamento BigQuery ou de outra data warehouse, aqui é um pouco para ilustrar que quando a gente destina para o BigQuery ou para um data warehouse, ainda existe uma vantagem em relação especificamente ao Analytics 4, que é a plataforma de web tracking amplamente utilizada no mercado, que é propriamente aquele delay, aquele processamento, quando a gente recorre a esse tipo de solução em detrimento da conexão direta ou da conexão direta do próprio Analytics com o Looker Studio, da própria conexão direta do Analytics via Supermetrics com o Looker Studio, outra plataforma de visualização, a gente tem ali uma cadência, um tempo de processamento que é maior do que esse recebimento direto no Data Warehouse. Então, existe uma dificuldade hoje de leitura ou de interpretação de dados recentes do Analytics 4 com conexões diretas com o Data Warehouse. Esse tempo é mitigado, além do próprio processamento de dados e de toda a capacidade que hoje a solução que a gente utilizou, BigQuery, do Google, tem para processamento rápido das queries, né? A gente vai até falar um pouco mais dessas consultas, mas das queries que a gente aplica nos bancos. Então, essa é uma vantagem assim, latente, super clara sobre uma solução anterior um pouco menos parruda. O que a gente antecipou também de parte de manipulação. Então, no BigQuery, a gente consegue manipular tabelas com utilização de SQL, que já é o formato amplamente também utilizado no mercado para tratamento de dados. Até ilustrando, né, para a nossa realidade, que é de utilização do Looker Studio. E o que eu falei de consolidação de dados de mídias diferentes. Uma visão que a gente precisa ter hoje, e que a gente vai até trazer um exemplar para os nossos clientes e para a gente também, é que é uma leitura de convergência meta, que basicamente é uma leitura
de soma de desempenho de todas as mídias e se essa soma de desempenho das mídias está cumprindo com o nosso objetivo de marketing para aquele cliente. E dentro, né, de um Sheets ou dentro da própria parte de recursos de Blend do Looker Studio, esse tipo de junção, ou de join, né, o de Blend mesmo de tabelas, é um pouco mais difícil, né? Não é tão escalável, os recursos são mais restritos. Quando a gente parte para a habilitação das tabelas no BigQuery e a junção de informações das tabelas, das diferentes mídias, já na armazenagem, já no BigQuery, isso é amplamente facilitado porque a gente comentou, o processamento das queries é bem mais rápido e com linhas, né, de SQL até simples, a gente consegue fazer essa parte de joins e de combinação de dados e já prover tabelas consolidadas para a plataforma de visualização, né? Então, a gente não precisa mais fazer joins ou junção de informação de mídias diferentes dentro da nossa plataforma de visualização. A gente faz isso via queries dentro do BigQuery e já provê uma tabela unificada ali com os dados. Isso é muito interessante por um horizonte de utilização de mais mídias ou de mais fontes, né? Porque quando a gente fala, eu preciso consolidar dados, por exemplo, preciso consolidar dados de Analytics, Google Ads e Meta Ads no relatório. Isso é um desafio em certa escala. Dá para fazer, né, com fórmulas em Sheets, dá para fazer até com a parte de blends do Looker Studio, que é a plataforma que a gente utiliza, mas, a partir do momento que você quer também inserir mais informações de outras mídias, por exemplo, iniciamos testes em Bing Ads, em Twitter Ads, em TikTok Ads. Aí é realmente para você replicar isso com agilidade, torna-se assim, muito mais difícil. E é contrário, né? Inversamente proporcional à facilidade que a gente tem no processamento de queries no BigQuery para consolidar, para juntar informação de fontes diferentes. Então, eu diria até que essa é a principal vantagem, assim, de manipulação de dados, de ter o acesso aos dados e conseguir manipulá-los com SQL dentro de BigQuery. Para a gente foi um grande salto, mesmo de qualidade, em gerenciamento de dados. Daí a gente até traz essa visão que exemplifica um pouco do que eu comentei de junção das mídias aqui. É um painel de perseguição de meta que a gente tem dentro da KPI, que é construído ali a partir daquele caminho que a gente elaborou com o time da Supermetrics e que a gente tem a consolidação dos dados, né? Então a gente tem uma perseguição de receita recebendo informações de receita de todas as mídias que são empregadas dentro desse cliente específico. A gente tem uma meta de sessões, né, de tráfego. A gente consegue trazer informação de todas as mídias, consolidar e enxergar como que a gente está em relação ao tráfego exigido ou requerido pela nossa meta em D-1, esse relatório está explicando até o dia de ontem. Então, a gente tem esse tipo de informação, e até impressões também. A gente consolida impressões de mídias diferentes, ver se a gente está atingindo, alcançando a nossa meta de impressão. Então, a importância. Daí, é o que a gente comenta, né? Uma realidade é a construção desse tipo de relatório por um cliente específico ou por uma demanda específica. Outra realidade é você ter que construir um relatório desse porte para 40, 50 clientes numa virada de Universal Analytics para o GA4, né? E aí realmente você precisa recorrer a uma solução mais escalável que permita a replicação e até a automatização, que é bem o caminho que a Ana trouxe. Então, é muito de ter essa construção, ou a gente, na verdade, fez essa construção, recorreu a essa construção, com o time da Supermetrics, que permitiu a escala da nossa empresa também, que permitiu que a gente conseguisse alocar bem os esforços para essa replicação dos relatórios da Equipé, para que a gente chegasse nesse tipo de modelo que a gente vê nesse slide, e em outros modelos também de dados. E um ponto legal de compartilhar também, que a partir do momento que você passa essa fase, seria uma fase de maturação, ou de construção mesmo desse desenho, dessa arquitetura, também fica muito mais fácil de fazer análises futuras, né? Então, hoje, com essas bases que a gente construiu no BigQuery, qualquer análise particular ou nova análise que a gente precise fazer, um novo estudo que a gente precisa fazer para um cliente, para o negócio do cliente, ele fica facilitado porque as tabelas estão muito bem construídas, né? Então, a gente também ganhou velocidade e escala até na proposta, validação de hipótese, construção de novos estudos, que foi super interessante pensando também em ganho de eficiência operacional para a gente.
Perfeito, obrigada, Bruno. Eu acho que fica até difícil continuar esse webinar depois de tudo isso, porque excelente ponto. E eu acho que aqui é exatamente o que a gente está conversando, né? A ideia de que o Data Warehouse, como vocês viram que o Bruno trouxe aqui, muito bem falado sobre a história da KPI, de como a KPI mudou, né? A forma com que eles trazem essa essa ferramenta para as análises deles, para os dashboards deles, e como isso também afeta, né, diretamente a empresa, a gestão, né, o crescimento, como ele estava falando ali, né, o crescimento da renda, né, a empresa agora tem ganhos operacionais. É um pouco isso de que pensar nessa base de dados não só como uma ferramenta técnica, mas também como algo que vai ser o suporte para o seu negócio, para a sua marca, para a sua agência, crescer em cima e poder tomar decisões muito melhores olhando, em vez de olhar um ou outro canal separado, ou ter dificuldade em encontrar essa informação para você poder olhar holisticamente, como o Bruno fez aqui e faz na KPI para os clientes deles, para poder garantir que aqueles clientes vão então ter aquelas metas que eles querem, ter aquela performance que eles querem nas campanhas. E para poder fazer isso, você só consegue fazer isso se você tem uma visão global, né? Aquela visão holística de todos os canais que vocês têm, do tráfego que você tem, de poder atribuir isso corretamente. E aí que a Data Warehouse traz a fundação de que a gente estava falando. Excelente, obrigada, Bruno. Perfeito. Tem várias perguntas muito boas no Q&A. A gente vai chegar lá em algum minutinho. É, inclusive os elogios também, a gente vai chegar lá em um minutinho, excelente. Mas vamos só então fechar aqui um pouquinho um summary do que a gente falou, né? Como você sabe para o seu negócio, como vocês sabem que vocês estão prontos para um data warehouse, né? A questão aqui é se vocês têm, por exemplo, né, um bom indicador é se vocês estão preocupados em olhar comparações anuais para o seu negócio. Então, se você quer saber como o seu negócio, como suas campanhas performaram comparados de anos passados ou a um determinado período passado, para você poder prever também como vai ser essa performance no futuro, né? A forma mais básica também, que foi um pouco do que a gente estava falando com o Bruno aqui, é se vocês já estão fazendo isso com a planilhas do Google Sheets, ou vocês estão fazendo isso com o Data Studio, vocês estão sentindo que não está funcionando para vocês, está mais lento, vocês não estão conseguindo manter todos os dados de uma forma com, digamos assim, excelência operacional, né, com aquela governança de dados que a gente estava falando aqui, também é um bom sinal que vocês estão prontos para partir para um Data Warehouse. E a última questão também, é claro, se vocês têm campanhas aumentando em quantidade, se vocês estão realmente investindo em marketing, né, na sua marca, ou vocês estão realmente vendo que os seus clientes estão investindo em marketing, e essas campanhas estão aumentando em quantidade ou em complexidade. Que isso também significa que vocês têm que preparar os seus relatórios, porque se você quer que uma campanha seja bem sucedida, que as campanhas sejam bem sucedidas, claramente você tem que avaliar o sucesso dessas campanhas, vocês têm que preparar os seus relatórios então, para refletir isso. E esses são 3 pontos para vocês pensarem se vocês estão prontos ou não para um Data Warehouse de marketing. Porque tudo bem, às vezes a gente não está no momento de ir para o Data Warehouse de marketing. Né? Às vezes a gente não está nesse momento ainda, mas se vocês estão, esses são 3 pontos bons para vocês pensarem que agora é a hora de tomar esse passo. Bom, é isso sobre o conteúdo. Muito, muito obrigada, Bruno. O que que a gente vai fazer agora? A gente tem algumas perguntinhas no Q&A também, e vamos responder essas perguntinhas. Eu vou falar agora com o Bruno. Eu estou pegando aqui as perguntinhas para eu ler. A primeira pergunta, Bruno, assim, uma pergunta mais geral para você. Como agora você tem essa ferramenta no seu stack, ajuda você a dar nos seus pitches para o cliente, né? Como é que você agora, tendo essa capacidade técnica, né, na KPI, você que eu conheço seu time, eu conheço seu trabalho, vocês são extremamente, né, bem desenvolvidos, tecnicamente competentes, né? Mas como é que vocês trazem isso para os seus clientes quando vocês estão falando com eles? Como é que é essa conversa? Nossa, esse é um bom ponto mesmo, Ana. A gente
consegue, é legal, né? Que são, acho que todos os benefícios dessa construção mesmo de dados de arquitetura que a gente teve com vocês, porque a gente consegue usar isso como asset comercial hoje dentro da API, muito voltado ali para a qualificação mesmo dos relatórios. A gente falou um pouco de Google Analytics 4, falou um pouco das dificuldades até da conexão direta do Analytics 4 com o Looker Studio e da própria parte de amostragem do Analytics 4. A gente pode vender hoje para os nossos, aliás, a gente prover para os nossos clientes atuais e pode vender para prospects que a gente tem relatórios super estáveis e que não passem por limitações que são comuns de conexões diretas ou de fundações de relatórios que não são tão consistentes também. Só trazendo exemplo, existe um comportamento de limitação de cotas, né, de Analytics 4, quando a gente fala de conexão direta com o Looker Studio, até um problema de cardinalidade também ali em relatórios na própria interface do GA4, com o que eu comentei, com um vínculo, né, ao BigQuery, a gente mitiga esse tipo de problema de limitação. Então, a primeira coisa que a gente pode falar ali para os nossos clientes é que hoje os nossos dashboards em Looker Studio não vão sofrer mais com limitação de cotas, porque num momento de transição até, quando a gente testou um pouco da conexão direta do Analytics 4 com o Looker Studio, a gente se viu ali em meio ou imerso nesse tipo de problema de limitação em relação à disposição de dados nos relatórios. Então, a gente consegue até vender para o nosso cliente e também prover para o cliente atual uma estrutura mais sólida e mais estável, que a gente fala mesmo em relação à visualização dos dados. A gente não vai ter nenhum tipo de problema de instabilidade. E aí, o que eu comentei, hoje, tendo uma fundação mais sólida, também mitigam-se possíveis inconsistências nos relatórios. Então, é um relatório também que preza muito pela fidedignidade ali dos dados. A gente consegue, logicamente, em pitches até comerciais, já trazer isso como vantagens nossas. Perfeito, obrigada, Bruno, excelente. Nós também temos uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante, e acho que é uma pergunta boa para você dar sua opinião, Bruno, e eu vou dar também a minha experiência, né, aqui com os meus clientes da Supermetrics. A pergunta é a seguinte: Eider pergunta, e não dá para enviar diretamente para o BigQuery via API os dados, em vez de precisar passar por uma data pipeline? Eu gostei dessa pergunta porque é uma pergunta, né, que é uma pergunta importante de se fazer em geral quando você está olhando, né, como é que você vai criar a sua estratégia para o data warehouse, né? Eu posso dar a minha opinião, eu posso também, Bruno, passar a palavra para você, mas o que eu vejo, né, com os nossos clientes é que você criar uma conexão para uma API é uma coisa. Você criar uma conexão para duas APIs é outra coisa. Agora, você criar uma conexão para cinco, seis, sete, enfim, conforme cresce a sua necessidade, seus canais, você tem que manter essas conexões, você tem que gerenciar essas conexões. Como eu falei, né, no começo da minha carreira, eu era a pessoa que criava essas conexões. E incontáveis vezes as APIs mudavam e eu não sabia, ou esquecia, e quebrava todo o meu relatório, quebrava toda a minha pipeline, porque eu tinha que ficar, em geral, meu trabalho virou manter as conexões de API que eu tinha criado, né? E esse não era o meu trabalho inicial. Então, assim, dependendo da escala, talvez seja uma coisa possível, mas conforme você cresce, conforme você tem outras fontes de dados, se torna arriscado nesse caso, porque você vai ter que ter alguém, ou você vai ter que ter um time gerenciando isso, né? E não é toda a empresa, não é todo departamento que tem esse tipo de recurso, né? Eu não sei, Bruno, você quer adicionar alguma coisa aqui, além do que eu falei desse ponto? Eu acho que estamos bem em linha, viu, Ana? É que é sempre uma ponderação, né, sobre a construção. E acho que eu convirjo para essa visão de alocação de recurso até e de esforço, né? Porque é isso, acho que para extrair dados talvez de uma API, você consiga ter um time mais enxuto e manusear e gerenciar, né, esse tipo de extração e garantir que os dados cheguem formatados, carregando certinho lá para uma database ou para o seu destino. Agora, quando você passa a lidar com mais fontes, né, até mais fontes de web tracking, como Analytics 4, mais fontes de mídia e até outras fontes, por exemplo, se você quiser trazer dados específicos
da própria plataforma do cliente, assim, uma plataforma de e-commerce do cliente. Você quer dados que vão além dos dados de mídia, por exemplo, alguns dados de custo por aquisição de cliente ou de lifetime value do cliente, você vai ampliando ali sua gama de fontes e ampliando complexidade se você quiser gerenciar todas essas APIs. E como você comentou ali no início da apresentação, são APIs que passam por mudanças também, né? Então sempre tem algum tipo de atualização em documentação das APIs. Isso também cria ali um desafio de gestão desses dados, que esses dados sempre cheguem ali formatados e conforme a necessidade nas databases. Então, para a gente, né, até no nosso caso, contar já com essa solução pronta de N fontes, sabendo e tendo a confiança de que os dados vão chegar formatados como a gente precisa só para construção dos relatórios e, de fato, empregar inteligência, né, ali, a partir dos dados que chegam para a gente já formatados, dentro da nossa realidade, acho que dentro de ponderações nas empresas foi algo que fez mais sentido, né? O que faz mais sentido, na verdade. Então, é muito dessa parte de alocação de recursos e contar com um parceiro que já consiga trazer esse tipo de solução completa para você, sem essa necessidade, esse esforço super grande de gerenciamento de N APIs. Perfeito, obrigada por adicionar, Bruno. Uma última pergunta que tem relação com o que a Marina falou ali. A Marina disse, além de ter uma boa estruturação de dados, importante saber interpretá-lo e o Bruno sabe muito bem como fazer. Parabéns. E eu acho que adicionar uma das outras coisas que eu vi aqui é que tipo de time você acha que precisa quando você está mudando para uma data warehouse, né? Porque é um funcionamento diferente das planilhas, né? Que tipo de conhecimento você acha que um time que vai gerenciar isso precisa? E que tipo de dica você daria para pessoas que estão começando nesse caminho? Também é uma questão ótima, né? Daí, é o que a gente fala também, é sempre aquela matriz de decisão, né? As ponderações de custo, solução, do seu desafio, né? O que que você precisa entregar no final do dia, ali também em termos de relatoria. Daí, eu falo um pouco da gente, que a gente chegou numa construção de desenho ali, como vimos no slide da arquitetura, que a principal exigência, na verdade, para partir de onde a gente estava, né, que era uma solução mais focada ali em dados em sheets e até em conexões diretas no Looker Studio. Para essa intermediação via Data Warehouse em BigQuery, são pessoas assim que já tenham trabalhado com inteligência de dados e BI, então tem um bom histórico, né, de manuseio e gerenciamento de dados e que também conheçam com propriedade SQL, que é bom, a linguagem para que a gente consiga manipular os dados ali no BigQuery. Então, do nosso lado, o que a gente precisou, na verdade, a partir da base que a gente já tinha, né, de relatoria e também de toda a construção voltada para dados que a gente tem desde a fundação mesmo da KPI, foi contar com esse time, com esses profissionais, que já trouxesse também uma boa bagagem, então outras visões sobre construção de relatórios e dados, e que também contassem com esse conhecimento proprietário em SQL, para que a gente conseguisse construir essa arquitetura de maneira ágil, né, com a velocidade exigida aqui no nosso ano. Então, é muito disso, né? É ter esse conhecimento mais conceitual até, relacionado à inteligência e ciência de dados, e tecnicamente sobre a solução, né, que a gente desenhou com BigQuery, ter também uma boa compreensão e já uma boa prática com SQL. Perfeito, perfeito, excelente resposta. Obrigada, Bruno. Eu acho que a gente tem mais um minutinho, né? E nesse minutinho eu gostaria de agradecer o Bruno. Eu sei que tem algumas outras perguntas, a gente vai entrar em contato para algumas perguntas que a gente não teve tempo de responder nesse webinar. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada, Bruno, também, por ter participado aqui. Se você gostaria de falar mais alguma coisa, Bruno, só assim, terminando aqui o webinar, mais algum comentário final nessa. Gostaria de agradecer pela oportunidade ao time Supermetrics, né? A você, Ana, e a todo o time, a Thaís, a Nana, a Gabriela também. Acho que foi super legal compartilhar um pouco dessa realidade que a gente viu nesse ano. Pode valer.
para bastante gente, acho que pode valer também para essa nossa audiência de hoje, esses desafios que a gente viveu. E estamos aí para as próximas, né? Que a gente puder contribuir um pouco mais com o mercado, até com o que a gente tem vivido aqui dentro da QPI, com esses webinars e os próprios conteúdos, excelentes conteúdos das Supermetrics, a gente está sempre disponível aqui do nosso lado. Obrigada, muito obrigada pela participação, Bruno. Foi um prazer. Muito obrigada, todo mundo que participou também. Como eu falei, nós vamos entrar em contato com uma enquete. Eu sei que tiveram algumas perguntinhas que a gente também vai responder ao longo do dia, né? Ao longo, como follow-up. Muito obrigada por terem participado. Vocês vão receber esse webinar gravado e foi um prazer ter todos vocês aqui. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de ter um webinar assim em português para o nosso time aí no Brasil também. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E aproveitem, talvez, né, nem tanto com calor. Espero que as coisas fiquem melhor por aí. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Bruno. Valeu, gente. Obrigado.